Olá, sejam bem-vindos a este canal. Eu sou Patrícia Ventura, professora, terapeuta, e vim falar aqui das minhas experiências, coisas que eu vivi, estou vivendo e aprendendo cada dia mais. Falei sobre a minha história, falei da história do meu filho, que eu ajudei, ele com transtornos e adicto, e eu consegui de alguma forma ajudá-lo, mesmo não estando ao lado dele, porque ele estava na clínica, e aí eu pude, estudando a questão das terapias holísticas, né, terapia, radiestesia, apometria e outras terapias, eu pude de alguma forma ajudá-lo. Não é só, gente, quando a gente vê um problema ou uma dificuldade, não existe só a parte do campo mental. Existe a questão da psique, é lógico, mas existe a questão do inconsciente, que a pessoa está ali vivenciando padrões e muitas vezes a pessoa vem com alguma dificuldade até de lidar, e tudo também tem a ver com o espírito, porque nós somos, gente, espíritos vivendo em um corpo. Esse corpo é um veículo e a gente tem que ter cuidado com ele, é lógico, mas ele é finito, ele se acaba, ele tem o tempo dele aqui e a gente precisa aproveitar cada momento. É como se você tivesse todo dia ganhando milhões de oportunidades. Se você acorda e você consegue fazer novamente alguma coisa, escolher novamente algo, é porque você teve a oportunidade de experienciar aquele momento. Então, se a gente entendesse que esse dia é um único só, que o amanhã não nos pertence, a gente faria sempre o melhor. E hoje eu venho falar sobre o meu duplo quântico. Acredito que tem vários vídeos que aqui falam sobre isso, mas eu vou falar sobre a minha experiência. Eu até contei em algum vídeo aqui sobre um sonho que eu tive, porque eu estava com um bloqueio diante de tantas terapias. Eu me coloquei na radiestesia, me coloquei, mas às vezes a gente acha que está tão bem e a gente acha que não tem nenhuma dificuldade. Eu não tenho problema questão de comunicação, eu trabalho com música, então assim, quando a gente vive em um ambiente que vive com público, é mais fácil de a gente não ter dificuldade de falar e de comentar algo. Mas existia uma dificuldade que eu não estava percebendo, porque não estava na minha consciência, estava no meu inconsciente. E quando está no inconsciente, gente, está muito profundo. É como uma cebola que você compra, ela muito bonita, e ela toda perfeitinha. Só que ao partir, você abri-la, você vai ver que alguma camada ali dentro está estragada. Esse estrago é imperceptível para os nossos olhos fora. A mesma coisa é o nosso inconsciente. E aí, como eu sei muitas técnicas, Ho'oponopono, que eu já utilizei para algumas coisas, técnicas do lei da atração, vários tipos de técnicas de pessoas que dão caminhos, né? E aí eu já fiz várias. Mas como eu tenho as terapias, eu faço e é muito rápido o processo. E aí eu fiz o seguinte, eu disse, eu vou pedir ao meu duplo. Eu já tinha feito alguma coisa com o duplo em algum momento, mas eu acho que era no início que eu estava entendendo ele e talvez eu tenha deixado passar, não compreendi e não fiz mais. Mas dessa vez veio na minha consciência, peça ao duplo. E aí eu pedi ao duplo para me mostrar o que estava dificultando, que eu não conseguia colocar os vídeos para assim, que eu agia, né, fazer de uma forma certa. Sempre tinha alguma coisa que evitava. Aí no sonho, que eu contei já aqui, eu sonhei com um lobo. Lobos, né, manadas de lobo, um lobo vindo para mim, um lobo que ficava me olhando,
Tinha leões passeando, tinham pessoas dispersas no sonho, era dentro de uma floresta. E aí, todos os detalhes, mas o lobo, ele chamou a atenção porque ele era um lobo grande e preto. Todos os lobos que eu vi no sonho eram pretos. E tinham 3 caçadores que eles estavam com a mesma cor da roupa. E eram muito parecidos, era como se fossem 3 pessoas iguais. E eles estavam armados e depois eu entendi que eram mente, corpo e espírito. E eu me acordava. Só que, gente, quando eu acordei, o sonho estava tão vívido dentro de mim e me deu emoção. Eu não estava com medo, eu não estava, sabe? Mas eu senti todas as situações como se eu estivesse vivendo aquilo mesmo. E eu anotei todo o sonho todinho. E logo eu percebi, eu fui lá procurar, né? Porque como eu estudo sobre Carl Jung, que ele fala assim, o homem, a simbologia, a questão da inconsciente que a gente tem do coletivo, e tudo é simbólico, e os arquétipos, né? Os animais e tudo, né? Que a gente tem criado no inconsciente, eu fui logo no lobo. E o lobo, ele representa até um animal xamânico. E esse lobo meu que apareceu era preto, então ele era uma sombra, a sombra que eu guardava. E aí dizia assim, que o lobo, sombra, ele falta coragem, ele tem raiva e medo. E aí eu entendi, né? Por conta da minha experiência como criança, eu tinha medo de reagir a não sofrer consequência, de apanhar, né, e sofrer essa retaliação. Então eu ficava quietinha. Aí o que é que estava acontecendo? Como eu estava querendo fazer algo que para meu inconsciente lembrava essa situação, ele travava. Ele não queria que eu sofresse medo, raiva, alguma coisa que estava guardado e eu não tinha coragem de fazer isso. E no inconsciente, gente, porque eu fiz várias vezes e toda vez dava algum problema. E vejam só, como o inconsciente, ele domina a gente. A gente não entende, mas 99% das pessoas vivem no inconsciente. Elas vivem no automático. E fica a vida toda assim, dispersa, sendo levada pela vida sem ter consciência. Todos os filósofos, ele fala justamente isso, que a gente precisa ter o autoconhecimento para acordar, para ter essa questão de se conscientizar. Marco Aurélio falava muito sobre isso, para você ter consciência que você precisa fazer uma releitura de você, você precisa olhar como você pensa, como você se sente, como você age, para você não viver no impulso, você viver no agora, não viver pensando no passado ou no futuro, que você não tem como controlar isso. E aí, ter o controle de si mesmo. Gente, é muito bom. Tem até meditações de Marco Aurélio, que é muito bom. Cada dia tem uma meditação e você pode se conectar com isso. Muito, muito bom. E aqui, eu pedi ao meu duplo. E assim, a técnica foi simples, porque tem gente que fala assim, façam respirações, você pede pro querido, meu, no seu, fica pedindo um monte de coisa, mas eu só fiz assim, meu duplo, o que está me bloqueando, que eu não estou com consciência disso, eu não estou sabendo o que é, então me mostre de forma clara, para que eu saia desse bloqueio. E eu fui dormir. E aí eu sonhei com o lobo. Aí quando eu entendi, gente, foi muito rápido. Eu anotei o sonho, tá anotado. E no mesmo dia, pouco tempo depois, eu já fui procurar sobre o lobo, né? Que é um animal xamânico. Então, como o lobo representou, o meu animal xamânico é um lobo. E aí, mas ele estava na sombra. Mas, gente, foi na mesma hora. Nesse mesmo dia, eu desbloqueei. Coloquei um lobo branco de luz, né, na tela do meu celular e fiquei com essa consciência de que tinha justamente alguma coisa que estava me segurando no meu inconsciente e eu dei luz a esse inconsciente. E aí o inconsciente não precisou mais dominar porque eu limpei esse bloqueio, porque isso veio para minha consciência.
Então, a questão da gente ter consciência do que a gente está fazendo é muito importante, gente. Ó, tem muita gente que faz técnicas, tem gente que vai atrás de fazer o Ho'oponopono a vida toda, aí fica fazendo 108 vezes, uma vez, todo dia, o ano inteiro e não vê resultado. Sabe por quê? Porque ela está fazendo só a técnica. Ela não está tendo o autoconhecimento, ela não está tendo uma revisão dela mesma. Ela tem que procurar a narrativa que passa por ela, o repertório mental dela, como ela age, como ela pensa, como ela sente. Gente, se não tiver isso, você não vai para frente. Você vai fazer tratamentos, você vai para terapia, você pode até, tipo assim, ter uma melhora. Mas se, como eu falei, se a cebola dentro estiver estragada e você não souber qual a camada, você vai passar muito tempo e não vai entender por que não vai para frente. Então, quando a gente tem essa dificuldade, gente, tem algum bloqueio. E pedir ao duplo. O duplo é de um físico francês chamado Jean-Pierre Mallet. Jean-Pierre Garnier Mallet. Ele fez esse estudo do desdobramento do tempo, espaço do duplo, né? É como se tivesse em várias camadas do passado, presente e futuro, e eles se encontram. Só que na hora de dormir, no sono profundo, no sono que você tá ali. Agora, gente, é bom deixar tudo apagado, tá? Se for luz, se você não consegue dormir tudo escuro, você deixa uma luz bem fraquinha, muito próxima de você não, distante. E aí você vai dormir, porque a gente precisa ter o ciclo circadiano, que é essa informação biológica que todos os seres têm, que eles dormem no escuro, né? Então a gente tem essa informação do nosso cérebro. Então quando tem uma luz, a gente fica meio que acordado, porque ali tem já uma luz acordando você. E o cérebro, ele identifica, mesmo com os olhos fechados, ele identifica qualquer claridade. Então, você tem que estar com justamente escuro e dormir à noite, né? Não adianta dormir durante o dia e fazer isso. Não adianta. É durante o sono da noite. E aí você faz eu pedi simples, meu duplo, para só solucionar esse problema. E nessa mesma noite, gente, eu não sou de lembrar sonho nenhum. Quando eu lembro algum sonho, foi porque eu acordei assim pela manhã muito cedo, fui no banheiro fazer xixi, alguma coisa assim, e quando eu retornei, que eu peguei novamente no sonho, a gente não dorme no sono, a gente não dorme muito profundamente. Então, esse sono que é o sono REM, né, ele fica meio que acordado, né, lá e cá. E aí traz a lembrança. Então eu lembro desse sonho, mas durante a noite eu não lembro. E esse dia que eu pedi ao duplo, o sonho foi muito longo, teve vários processos, no início, meio e fim. E eu percebi logo a questão e desbloqueei. Então, assim, qualquer coisa, gente, questão de relacionamento, questão dinheiro, questão de resolver um problema da justiça, qualquer coisa, o seu duplo do futuro já existe. E ele fala sobre esse físico, ele fala sobre justamente, você pode dizer qualquer coisa, agora não com o ego, gente. Por exemplo, duplo, eu quero saber como eu posso ganhar tanto. Não, você diz, duplo, como eu posso resolver isso e que isso não vai atrapalhar ninguém. Porque quando a gente coloca justamente essa questão de querer ser melhor do que os outros, a gente está dando uma informação que a gente não quer. Informação, a gente quer mandar. A gente está mandando aquela consciência que está além da gente. Porque se ele está na frente, ele evoluiu já alguma coisa. E você não está na mesma versão. Para você ainda estar nessa questão desse presente e você não ter chegado aonde você quer chegar, é porque você não está na mesma frequência. Tudo que você quer fazer, você pode fazer qualquer técnica, se você não estiver na versão que você quer se tornar, você não conseguirá, tá, gente? Então, as pessoas ficam presas a técnicas e ficam
enlouquecendo com isso. Gente, tem um versículo de Mateus 6:26 que Jesus diz assim: observem as aves dos céus. Elas não plantam, elas não colhem, elas não guardam em celeiro, mas o Pai Celestial, Pai Divino Celestial, Ele cuida delas. Imaginem de vocês. Olha só, gente, se a gente entendesse isso, a gente não ficaria preocupado com nenhum problema. A gente entenderia que Deus, o universo, quem você acreditar, vai resolver o seu problema. Falta você acreditar. As pessoas dizem assim: não, eu já entreguei a Deus, eu tenho certeza que Ele vai me ajudar. Gente, você não tem certeza. Porque se você diz se Ele vai ajudar, e você fica, não, eu já entreguei, eu já orei, já não sei o quê, e ora todo dia, você está dizendo que Deus é surdo. Porque Deus não precisa ouvir milhões de vezes. Ele, só o fato de você pensar, ele já se conectou. Gente, ele está dentro de você. Ele não está fora. Gente, Baruch Spinoza, ele fala, esse filósofo, ele é um filósofo holandês. Tem até o Deus de Spinoza. Ele fala que tudo é Deus. E eu acredito muito nisso. Deus está em tudo. Está em mim, está em você, está nas plantas, está nos animais, no ar, na água, no alimento, em tudo. Então, se Deus está em você, para que você vai ficar pedindo, implorando para que alguém te escute? Não precisa disso. Ó, eu participei de igrejas e eu entendia que aquilo ali estava errado, tinha alguma coisa errada ali, porque Deus estava tão distante da gente e eu sentia que Deus estava perto de mim, mesmo diante de tantos problemas. E eu era uma criança, gente, eu tinha 7 anos quando eu pedi para ir para uma igreja. Então, assim, quando a gente entende que tudo está dentro de nós, é só a gente permitir. E aí eu deixo para vocês essa dica do meu duplo quântico. Não precisa você ficar preocupado, nem nada, vai chegar e logo cedo. Anotem as situações, escreva tudinho. Caso você não sinta, nem perceba, olhe para você. O que é que você está sentindo? Às vezes você botou tanta vontade de querer a resposta e você não permitiu vir. E aí você quebrou essa informação. Você precisa relaxar. Quando eu pedi, eu sabia que ia chegar e nem liguei, fui dormir e no outro dia já veio a resposta. Então, a gente tem que estar ligado nessa situação. Aí, deixo isso para vocês e, gente, procurem sempre, sempre, sempre se autoconhecer. Vocês precisam se amar primeiro e permitir que Deus, na sua santidade, sua capacidade de compreensão elevada, que Ele não tem essa compreensão nossa, Ele vai trazer a melhor resposta. E o seu duplo é a sua centelha divina, que ela pode viajar no tempo. Não tem, como é que se diz, bloqueio, não existe paredes para isso. A parede é nossa consciência. É quando a gente está aqui no físico e a gente acha, pelo medo, pela ansiedade, que não tem. Então, um beijo para vocês. Tchau, tchau. Até a próxima. Beijo!